Adri, como comparar investimentos com rentabilidades parecidas, mas com regras bem diferentes, de imposto de renda, por exemplo? Com a taxa Selic aí em alta, muitos investidores gostam de buscar algumas opções na renda fixa, e hoje eu vou trazer a comparação de três investimentos bem comuns da renda fixa, que é a LCA, LCI e CDB, e os cuidados que você precisa ter nessas comparações. Olá, preciosa ou precioso! Se você não me conhece, eu sou a Adri Costa, aqui compartilho meus conhecimentos de mais de 20 anos de trabalho no setor financeiro e também minha experiência pessoal como investidora na trilha da riqueza. Qual rende mais, CDB ou LCA e LCI? Esse é um exemplo de dúvida muito comum, principalmente porque a maioria das pessoas não gosta de fazer cálculos. E essa parte é bem simples de resolver, pois tem muita ferramenta disponível. Vou deixar aqui para vocês. Por isso, vamos fazer aqui uma comparação que vai além desses cálculos, além do rendimento, porque não é só isso que você precisa olhar na hora de comparar uma opção de investimento. E essa comparação que eu vou trazer é interessante, porque o CDB ele tem incidência de imposto de renda sobre os rendimentos, aquela tabela regressiva básica da renda fixa, que eu vou deixar aqui na tela para vocês reconferirem, enquanto a LCA e LCI não tem imposto de renda. Inclusive, isso foi um grande atrativo para os investidores por muito tempo nessas duas opções, LCA e LCI. Essa isenção de imposto de renda. Acontece que recentemente, agora em agosto de 2024, o Conselho Monetário Nacional ele mudou as regras da LCI e LCA, elevando o prazo mínimo de vencimento para 9 meses e, consequentemente, a carência para resgate desses investimentos para no mínimo 9 meses, o que limitou um pouco mais a opção, já que a liquidez desses títulos privados diminuiu. E esse é um dos principais pontos que eu vou mostrar aqui para você tomar cuidado na hora de comparar, olhando somente para a rentabilidade. Continua isento de imposto de renda, mas você precisa avaliar outros pontos. Para comparação, eu vou considerar LCA e LCI iguais, já que agora elas possuem a mesma carência. A única diferença entre elas é a destinação dos recursos, obviamente. Uma para o setor imobiliário e a outra para o setor de agronegócio. Para o investidor não tem diferença, já que ambas têm o risco atrelado à instituição financeira emissora, ao banco emissor. Lembrando que as três opções têm cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, do FGC, até 250 mil por CPF, e aqui eu já faço mais um alerta. Mesmo esses investimentos que possuem FGC, gente, não fiquem investindo o dinheiro de vocês em qualquer instituição de esquina. Dinheiro não aceita desaforo, ainda que tenha cobertura. Se uma instituição dessa quebra, é liquidada pelo Banco Central, e tem vídeo aqui no canal que eu mostro isso para você, que é super comum, você vai ter o estresse de ir atrás de seguro para receber, vai ficar um tempo sem acesso a esse dinheiro. Então, cuidado para não estar buscando alta rentabilidade, colocar seu dinheiro em qualquer banquinho de esquina, tá? Eu vou utilizar o CDI como indexador de rentabilidade para comparar, também para ficar igual, e considerando uma taxa aí de 10,4% ao ano, considerando que o CDI esteja 10,4% ao ano. Adri, eu não sei fazer esses cálculos. Eu vou deixar aqui na descrição dois sites que você pode usar para fazer essas simulações, jogando rentabilidade, vencimento, fazer comparações para ver os resultados. Um é o Clube dos Poupadores e o outro é a Calculadora do Cidadão. Com essas duas ferramentas vocês já podem fazer muita coisa. Depois você testa lá. Agora foca aqui na essência das dicas de ouro que eu vou passar. A primeira comparação que eu vou fazer é a mais óbvia. Se ambas estiverem com o mesmo percentual de rentabilidade, ou seja, 100% do CDI, por exemplo, com um vencimento de um ano, aqui, pessoal, eu coloquei 365 dias por conta da tabela do imposto de renda, que considera 365 dias e não 365, tá? Porque a Receita não considera os meses que tem 31 dias. Eu vou usar o mesmo vencimento, pois o tempo tem que ser igual para a comparação ser justa, né? Tem que ter pelo menos o mesmo vencimento. Naturalmente, LCA, LCI sai ganhando do CDB, até porque 365 dias o CDB vai ter incidência aqui de 20% de imposto de renda sobre os rendimentos. Sobre a carência, eu estou colocando nulo aqui para o CDB, não porque não tenha, tá? Mas sim porque pode ser que, dependendo da instituição,
tenha liquidez diária, ou seja, nem tenha carência. Já para o caso da LCI e LCA, conforme a resolução do CMN, do CMN, do Conselho Monetário Nacional, agora tem um vencimento mínimo, uma carência mínima de 9 meses. Eventualmente, você vai encontrar alguma instituição que dá uma liquidez diária para essas LCs, mas é para investidor muito qualificado, para investimentos muito altos. Nessa comparação óbvia, a rentabilidade da LCI é bem maior que a do CDB, ou seja, 10,4% aqui ao ano, tá? Lembrando que a depender de quando você esteja vendo esse vídeo, esses valores não serão mais o mesmo, a depender da Selic, do CDI aí do momento, tá? Aqui é para fins didáticos, estamos usando este valor, que é mais ou menos o DI do momento. Agora vamos alterar a rentabilidade de ambos, mantendo o prazo de um ano aí, tá? De 360 dias. CDB rendendo 103% do CDI, enquanto a LCI e a LCA rendendo 83% do CDI, ou seja, bem menos, né, em relação ao indexador. Mas ainda assim, a LCI e a LCA ganha por uma pequena diferença, e o motivo novamente é o imposto de renda que incide lá nos rendimentos do CDB para o caso de 360 dias, continua na alíquota ali de 20%. Neste cenário 3, agora vamos manter a mesma rentabilidade, tá? 103% e 83%. E vamos alterar o vencimento para 120 dias, cerca de 2 anos, também seguindo a tabela regressiva lá da renda fixa. Agora o resultado muda, porque aqui o imposto de renda cai para 17,5% no CDB, e aí ele vira o jogo da rentabilidade, ele passa a render mais nesse resgate aí em 2 anos. Não vai embora ainda não, que a dica de ouro vem na conclusão dessas comparações, tá? E agora para 36 meses. Aí o CDB dá uma esticada na frente, né? Ele larga ali na frente, por quê? São 36 meses, a alíquota cai para 15%. Vejam que a única coisa que mudou foi o vencimento, por isso você não pode focar apenas em cálculo. Outras características dos títulos precisam ser avaliadas. Aqui, só com a mudança do vencimento, né? O CDB já vai ter uma rentabilidade maior do que a LCA e a LCI. Naturalmente, se você deixar ele aplicado até o vencimento, né? Se você resgatar antes, aí pode ser que entre em outra faixa de imposto de renda. Então tem que ter esse cuidado. Estou considerando que você vai resgatar só lá no vencimento, tá? Em 36 meses. Seguindo esse mesmo cenário aqui, uma última comparação. Em que momento a LCI e a LCA conseguiria ganhar novamente do CDB lá em 36 meses? Para LCI ganhar do CDB nesse último cenário, a rentabilidade da LCI e LCA teria que ser elevada aí para 88% CDI. Aí sim passaria a render cerca de 9,15% ao ano, ultrapassando aí a rentabilidade do CDB, que é de 9,11%. Agora vamos às dicas de ouro, que eu chamo dicas de ouro, valiosíssimas e ainda combina com o meu nome, que é a cara da riqueza. Principal cuidado, não vá me pegar duas opções totalmente diferentes, com vencimentos diferentes, carências diferentes, se querer comparar as rentabilidades. Aí você vai comparar melancia com banana. Qual outro cuidado você deve ter ao comparar? Não é só conferir a rentabilidade. Como eu mostrei, a questão da carência é um ponto muito relevante. A depender do seu objetivo, uma ou outra opção fará mais sentido, vai fazer mais sentido, mesmo que não tenha o melhor rendimento. Por exemplo, se você quer aplicar um dinheiro aí para uma viagem que você vai fazer daqui a 6 meses, você não pode usar a opção da LCI e LCA, já que no mínimo ela ficará presa aí 9 meses, ou até o vencimento, como é o caso da maioria. 9 meses é o mínimo, mas a maioria fica aí com a carência para você resgatar só no vencimento. Por outro lado, se você pretende deixar esse dinheiro aplicado mais tempo aí, 3 anos, 4 anos, aí você precisa avaliar a queda no imposto de renda, no caso do CDB, que aí ele pode ser mais vantajoso, a depender do tempo que você vai deixar aplicado. E observar também a carência desse CDB, que pode variar. Pode ser só no vencimento, pode permitir um resgate antecipado, pode até mesmo ter uma liquidez diária, dependendo da instituição. E um terceiro cuidado que você precisa ter, não me vá abrir conta em uma tonelada de instituições para ficar buscando melhores opções. Gente, eu fico louca com esse pessoal que fica mandando você abrir conta em 15 bancos, 15 corretoras
gestora diferente para estar buscando oportunidades. Pessoal, você mal consegue gerenciar 3 contas diferentes que você já tem aí, vai ficar pulverizando seu dinheiro em Sofisa, Decoval, Nuinvest, XP, Inter, Itaú, Clear, Toro, BTG, Rico, Norte, C6, socorro, Deus! Foque na simplicidade. Se você ainda não tem um patrimônio aí de no mínimo uns 8 dígitos e precisa diversificar, inclusive a renda fixa aí entre instituições, não tem justificativa para tanta conta. Mexer com dinheiro tem que ser algo leve. Tempo é mais valioso do que dinheiro. Dê valor ao seu tempo. Meu foco é sempre na riqueza da simplicidade. Se você quer percorrer essa trilha da riqueza comigo, veja esses 2 outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela que vão te ajudar. Pense ricamente. Até o próximo.